Bora finalmente falar sobre Emília Pérez. Bom, dando contexto sobre a trama, somos apresentados a Rita, uma advogada que está muito frustrada com o trabalho dela, porque o escritório está mais preocupado em ir contra a lei do que realmente cumpri-la, então esse trabalho está afetando muito ela, e é nesse momento que ela recebe uma proposta do Manitas, que é um líder de um cartel de drogas muito grande ali do México, e a proposta dele é para que ele saia de cena, né, ele saia desse esquema todo, e para isso, para essa grande mudança, ele quer fazer a transição de gênero, e daí se tornar a Emília Pérez. Só que isso envolve questões muito maiores, já que ele tem uma família onde ele vai esconder sobre tudo isso. Bom, quando eu fui assistir o filme na cabine, foi impossível não chegar já com todo o contexto das polêmicas, né, e das falas problemáticas que tiveram através da atriz Carla Sofia Gaston, que faz Emília Pérez, e do diretor Jacques Audiard. Eu espero que eu esteja falando o nome dele correto. Jacques Audiard. Então eu tentei ao máximo assistir ao filme com o contexto de estar assistindo ao filme e vendo o que o filme traz de bom, o que o filme realmente tem de qualidade, que faz ele ser um filme interessante e legal de se assistir. Só que eu vou ser bem sincero com vocês, foi bem difícil ficar isento conforme eu ia assistindo o filme, já que a primeira cena a gente já é apresentado num contexto, né, do México com uma questão muito estereotipada já, então isso já me trouxe, né, aquele incômodo inicial do filme. Eu acredito que o filme funciona em muitos aspectos, só que o grande problema é que, enquanto ele funciona em alguns, ele erra muito em outros. Então dá uma sensação de uma coisa totalmente desequilibrada. E um filme que parece que foi feito misturado, remendado e que não tá necessariamente conseguindo dizer alguma coisa. E na verdade ele parece pincelar tudo isso e não se aprofunda em nenhum deles. Dentro desse aspecto de não aprofundar seus temas, eu acho que o diretor erra muito, principalmente com relação a como ele aborda a transição de gênero do Manitas para se tornar Emília Pérez, porque todo o contexto que ele tenta discutir ali acaba saindo totalmente superficial e ele não parece trabalhar aquilo ali com delicadeza, com cuidado, com uma real importância do quanto aquele assunto tem peso. E isso eu observei principalmente quando ele bota a música Lavajonoplastia. Essa música, assim, cara, eu acho que é uma das piores decisões que eu já vi na minha vida de você tratar um assunto como a transição daquela maneira, porque a música soa completamente ridícula, completamente debochada. Eu já tinha visto a cena antes do filme, eu falei, pô, o filme deve funcionar, né, num contexto inteiro. Mas quando assiste, eu me senti completamente, assim, ali na cadeira de cinema, eu tava me sentindo envergonhado de estar assistindo aquilo ali. Eu acho uma cena péssima. E olha que outras cenas musicais que eu vou comentar aqui que eu gosto, mas nesse caso, a forma como ele trabalha o assunto através de uma música, a cena musical ali parece que é todo mundo debochando do assunto. E me incomodou demais a forma como aquela cena foi desenvolvida, como foi trabalhada. Enfim. E se você tá gostando desse vídeo, não deixa de curtir, por favor, que me ajuda muito. E também se inscrever no canal para conferir mais algumas críticas, mais vídeos que vão sair por aí. Tô construindo o canal agora, então cada curtida, cada inscrito ajuda bastante. Então, se você puder, agradeço bastante. Já em outras cenas musicais, eu acredito que ele trabalha muito bem esse contexto, né, de transformar um filme num grande musical. A primeira grande apresentação da Zoe Saldana, por exemplo, eu gosto muito. E ela é praticamente a abertura, né, um convite ali ao filme. Eu falo, poxa, eu acho que o negócio vai funcionar. Do mesmo jeito, tem uma outra cena com a Carla Sofia e a Zoe Saldana se vendo ali num jantar, que essa música, além da música ser boa, a cena é bem construída, é bem desenvolvida, né? Quando ele faz toda aquela iluminação de só concentrar aquele momento nelas duas, porque aquilo ali é importante para elas duas, né? O diálogo, aquela conversa, aquelas lembranças todas, né? Que elas possuem. Mas ainda reforço que não faz muito sentido para mim, conforme eu fui assistindo, o filme se tornar um musical. Alguns momentos onde ele insere uma conversa, um diálogo que se torna musical, dá uma sensação de que aquilo ali não era pra estar ali. Nesse filme, o diretor não conseguiu trabalhar o aspecto musical. Então, algumas cenas, como eu comentei, né, da vaginoplastia, ficam completamente perdidas.
E tem um ponto que eu acho muito relevante com relação ao desenvolvimento, ao como a trama se desenrola, que é as lacunas que ele deixa, não necessariamente para a gente ficar na interpretação, mas deixa buracos no filme e dúvidas com relação, de novo, a como o diretor quer abordar aquele assunto, o que necessariamente ele quer dizer, ele quer trazer de diferente e de reflexão pra gente. O diretor não parece necessariamente querer falar sobre a violência no México, já que quando a Emília Pérez quer reparar os erros do passado, ela usa necessariamente isso como argumento de uma coisa boa. É um ponto ali do filme que eu falei, cara, qual a lógica disso? Assim, me dá uma sensação de que o filme não tem muito um caminho bem definido. As tramas, o desenvolvimento, as cenas musicais foram inseridas da forma como desce. Se encaixasse ali dentro de um todo que não sai equilibrado. Sobre as atuações, a Zoe Saldana e a Selena Gomez, eu acho que elas levam bem as personagens, apesar do problema do sotaque, de que o sotaque não sai bem. Tem uma cena musical que parece o grande destaque da Selena Gomez, e o sotaque dela, você vê nitidamente o quanto aquilo ali ficou ruim. Então a cena que tem um aspecto mais imaginativo, de sonho, você fica incomodado justamente por causa do sotaque. E então eu chego na Carla Sofia Gaston, que pra mim é o grande destaque do filme. Eu acho que ela interpreta muito bem a personagem, eu acho que ela conduz da melhor forma possível, já que a trama às vezes não ajuda muito ela, mas dentro do contexto do que a personagem tá sentindo, né, do que a personagem tá passando, né, com relação ao contexto, me passa muita credibilidade da atuação dela, da forma como a personagem tem uma dor por tudo que fez, mas que precisa seguir em frente nas atitudes dela, mesmo que sejam controversas. E claro, tem todas as questões das falas problemáticas dela, que envolve ataques, né, de política pública, de política social, e a questão da premiação do Oscar, tudo que está envolvendo, o comentário dela sobre a Fernanda Torres. Óbvio que isso tudo me chateou conforme eu assistindo, mas eu assisti o filme e gostei bastante da atuação dela. Emília Pérez está aí, e os aspectos que eu não gostei do filme são muito maiores do que o que eu gostei do filme. E o filme está aí com várias indicações ao Oscar, e vamos ver o que vai acontecer no Oscar, como que o filme vai ser visto, né, depois de todas essas questões que ele acabou se envolvendo, né, o diretor, as atrizes, todo mundo, e como isso vai repercutir no dia da premiação. Enfim, gente, se vocês gostaram, não deixe de curtir, de comentar também se você vai assistir Emília Pérez, ou se já assistiu também e o que achou, e também não deixe de me seguir nas outras redes sociais. Até a próxima, gente!